A Cindy James foi perseguida por 7 anos. E quando ela decidiu contar para a polícia, eles acreditaram que tudo aquilo era fruto da sua imaginação. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. A Cynthia Elizabeth Hack, mais conhecida como Cindy, nasceu em 12 de junho de 1944 na cidade de Oliver, no Canadá. Ela era filha da Matilda e do Otto, que além dela ainda tinham mais 5 filhos. Aos 19 anos, ela decide que queria estudar enfermagem e mesmo sendo uma estudante, ela conseguiu um emprego em uma clínica. E foi exatamente nessa clínica que ela conhece um homem chamado Roy Makepeace, de 37 anos, que era médico psiquiatra. Esse Roy, ele era casado e tinha 2 filhas, então com pouco tempo que eles começaram a se envolver, ele largou a família dele porque ele tinha muito a intenção de casar com a Cindy. Apesar disso, os pais dela nunca concordaram com esse relacionamento, justamente porque ele era um homem casado e também porque ele era um homem muito mais velho. Os dois se casam e aos 22 anos ela se forma na faculdade de enfermagem. E é nesse momento que ela começa a trabalhar como administradora de uma escola que trabalhava com crianças que tinham problemas de comportamento. Em 1982, após 16 anos de relacionamento, a Cindy e o Roy se divorciam. Ao que tudo indicava, naquele momento o divórcio era amigável e era consensual entre os dois. Então, a Cindy pega sua cachorrinha e se muda para uma nova casa. Mas quando isso acontece, coisas estranhas começam a acontecer com ela. Assim que ela chega nessa nova casa, alguns telefonemas estranhos começam a acontecer. Ela recebia vários telefonemas e quando ela atendia, a pessoa não falava nada e ficava basicamente uma respiração. De primeiro momento, ela achou que aquilo se tratava de uma grande brincadeira, já que essas ligações ocorriam de forma esporádica. Mas depois de um tempo, as ligações começaram a se intensificar demais e ela começou a ficar muito preocupada. Agora, ao invés dela ouvir apenas uma respiração, ela começou a ouvir vários sussurros e depois disso se intensificou ainda mais e ela começou a receber várias ameaças. Ela comentou com alguns amigos e também com a família dela, e foi nesse momento que ela decide então chamar a polícia para contar as coisas que estavam acontecendo. Inclusive, um dos policiais que estava na casa dela em um determinado momento, ele conseguiu atender uma dessas ligações, só que nessa ocasião ele só ouvia a respiração. A polícia grampeou o telefone dela para ficar monitorando essas ligações, só que tinha um grande problema. Todas as ligações eram muito curtas, então eles não conseguiam rastrear de onde é que elas estavam vindo. As coisas começaram a piorar a cada dia mais, e além dessas ligações que já eram extremamente incômodas, ela começou a receber cartas de ameaça. Essas cartas sempre eram escritas ou com recortes de jornal, ou então era feito letras com aquele molde de régua, o que impossibilitava você também conseguir identificar através da letra quem poderia ser um possível autor daquilo. A coisa foi ficando cada vez pior e agora, além de tudo isso, a Cindy recebia caixas. Caixas com carne podre, animais mortos e também com fezes. Em uma noite, ela estava na casa dela e ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos vindo do quintal. Quando ela olhou pela janela, ela percebeu que tinha a silhueta de um homem lá fora. E esse homem, ele andava como se fosse aos arredores de toda a casa dela. Ela ficou desesperada e foi pegar o telefone para ligar para a polícia. Só que essa pessoa tinha cortado o fio telefônico dela. Além disso, ela ouvia vários barulhos de luzes quebrando e essas luzes eram as luzes da varanda. Ela não conseguia pedir ajuda e muito menos ligar para a polícia, então o que bastou para ela era aguardar a noite inteira. Essa noite ela não conseguiu dormir e no dia seguinte reportar tudo o que tinha acontecido. Só que quando ela acordou, a cena lá fora era horrível. A casa dela estava toda vandalizada, as cadeiras da varanda estavam todas jogadas no quintal, o lixo estava todo revirado e jogado no quintal também, e fora isso, todas as luzes do lado de fora foram quebradas. Mesmo ela passando todas essas informações para a polícia, ela não tinha uma prova muito concreta, ela não conseguia falar como que eram as características desse homem e muito menos nenhum vizinho tinha encontrado ou visto nada naquela noite. O que na realidade é muito estranho, porque se luzes quebraram, como que ninguém ouviu nada? Em janeiro de 1983, uma vizinha foi até a casa da Cindy. Ela bateu na porta, ninguém atendeu. Então ela achou que a Cindy estava no banho.
estranho. Ela deu a volta para entrar pelos fundos para avisar que estava lá, mas quando ela chegou na garagem, ela viu que a Cindy estava caída no chão com uma meia de nylon preta amarrada em seu pescoço. Ela foi levada até o hospital e lá ela conseguiu dizer mais ou menos o que tinha acontecido. Ela tinha ido na garagem para buscar algumas caixas, foi quando ela ouviu um barulho, mas nesse momento que ela ia virar, alguém pegou ela pelas costas e segurou em seu pescoço, só que ela não conseguiu ver o rosto de quem era. Ela só conseguiu saber que aquele homem usava um tênis branco. A Cindy ficou com muito medo desse episódio e ela estava decidida que ela acabaria com tudo isso. Ela muda a cor do cabelo, o corte do cabelo e ela vai na justiça, inclusive, para pedir para mudar o nome dela. Só que como ela estava em processo judicial com o ex-marido, a justiça não autorizou. A única coisa que eles permitiram é que ela trocasse o sobrenome. Então ela adotou para ela o sobrenome James. Ela conseguiu vender aquela casa, saiu de lá e se mudou para um outro lugar. E ela estava 100% satisfeita, achando que tudo acabaria. Mas a grande verdade é que não adiantou em nada. Todo esse esforço que ela fez foi completamente em vão. Naquele mesmo mês de janeiro, no dia 27, ela sofre um novo ataque. E dessa vez um homem apareceu na sua porta e ele falava para ela parar de envolver a polícia nesse caso, porque se ela continuasse, ele atacaria, além dela, também toda a sua família, seus pais e seus irmãos. Mesmo com essa ameaça, ela vai até a delegacia, ela informa tudo o que tinha acontecido, mas mais uma vez ela não conseguia passar nenhuma informação concreta. Ela não conseguia passar muitas características dele, as coisas estavam muito vagas e é nesse momento que a polícia começa a desconfiar dela. Mesmo com essa desconfiança, a polícia continuou ajudando a Cindy, eles continuaram investigando. E é nesse momento que um policial chamado Pat McBreen, ele começa a se relacionar com a Cindy. Eles começaram a namorar, inclusive ele tinha uma cópia da chave da casa dela, mas esse relacionamento não durou muito. Mas enquanto a Cindy estava com ele, ela sentia uma grande proteção. E é nesse momento do término que ela decide então contratar um detetive particular. Inclusive, esse detetive chamado Ozzy Caban, ele foi indicação desse ex-namorado policial dela. Ele começa a trabalhar com a Cindy e eles entram no acordo que ele colocaria várias escutas na casa dela, justamente para se acontecesse alguma coisa, ele estaria 100% do tempo atento a tudo. E isso de fato aconteceu. Em uma noite, ele começou a ouvir vários barulhos vindo da casa da Cindy. Ele vai correndo para lá e quando ele chega, todas as portas estavam fechadas, não tinha sinais de arrombamento. Mas a Cindy estava caída no chão da sala. Ele arromba a porta da casa dela e ele entra. Ele percebe que ela está desacordada, só que na mão dela tem uma faca. E entre a faca e a mão dela tem o bilhete. E nesse bilhete estava escrito: em breve. Mais uma vez, a Cindy não lembra como aconteceu, não lembra se era um homem, as características dele, ela não lembra de nada. É nesse momento que a desconfiança da polícia aumenta muito e eles decidem passar com ela pelo teste do polígrafo para saber se ela estava falando a verdade ou não. E por incrível que pareça, o teste deu inconclusivo. Eles não sabiam se ela estava falando a verdade ou se ela estava falando mentira. Mas a essa altura, a polícia já acreditava que não existia qualquer outro tipo de pessoa e era a própria Cindy que fazia tudo aquilo com ela mesma. Para vocês terem uma noção, essa investigação durou pelos 7 anos que a Cindy falou que estava recebendo esses bilhetes, essas ameaças. Então foi de 1982 a 1989. Foi uma das investigações mais caras da época e a polícia não tinha nada de concreto. Por esse motivo, eles começaram a observá-la durante 24 horas. Eles colocaram várias viaturas em frente à sua casa para ficar observando, para ver se alguma coisa acontecia. Mas durante todo esse tempo que eles ficaram lá, nada aconteceu. Não teve ameaça, vandalismo. E até mesmo porque tem viatura ali na frente, se tivesse alguém por trás, eu acredito que a pessoa não faria nada tendo uma viatura ali. Então, por conta de tudo isso, eles começaram a acreditar que a Cindy, na realidade, tinha um transtorno psicológico
e que esse transtorno faria com que ela tivesse duas personalidades. Então, uma dessas personalidades estava fazendo todas aquelas coisas com ela. Várias outras coisas aconteceram. A cachorrinha dela foi encontrada machucada com uma meia de nylon preta amarrada no pescoço. A Cindy foi encontrada desacordada outras vezes, também com essa meia de nylon no pescoço. A casa dela foi incendiada, mas a grande realidade é que a polícia não estava mais tratando aquilo como um possível homicídio, mas sim como um suicídio. Por esse motivo, eles decidem levá-la até um psiquiatra e lá ela é diagnosticada com transtorno bipolar. Ela fica por 10 semanas internada nesse hospital e quando ela sai e volta para casa, nada muda. Tudo acontece de novo e de novo e de novo. Ela já tinha feito, nesses 7 anos, mais de 90 boletins de ocorrência, até que no dia 25 de maio de 1989, a Cindy simplesmente desaparece. Era aniversário da filha de uma amiga da Cindy e eles estranharam quando ela não foi para a festa, mas ela tinha dado certeza que iria. Então eles vão até a casa dela para confirmar se estava tudo bem e chegando lá, a casa dela estava vazia, não tinha ninguém, o carro dela não estava lá. Mesmo sabendo de todo o histórico da polícia e que eles já não acreditavam mais nela, eles decidem chamar a polícia, avisam sobre o desaparecimento dela e naquela mesma noite eles encontram o carro dela parado em um local próximo a um estacionamento de shopping. Dentro do carro tinham várias sacolas de compra e também de presentes. Na maçaneta foi possível ver que tinha um pouco de sangue. E a carteira da Cindy estava caída embaixo do carro. As buscas continuaram, a família imprimiu várias fotos, começou a distribuir em vários estabelecimentos. Estava todo mundo em busca da Cindy, até que 2 semanas depois, no quintal de uma casa abandonada, o corpo dela é encontrado. Ela foi encontrada com as mãos e com os pés amarrados para trás. Ela também estava com aquela meia de nylon preta no pescoço. E além disso, depois que saíram os laudos necroscópicos, eles descobriram que a causa da morte foi intoxicação por medicamentos. No organismo dela foi encontrado uma dose 10 vezes mais alta do que a quantidade permitida de morfina e benzodiazepínicos. Mas mesmo com tudo isso, a polícia continuava acreditando que aquela cena de crime era uma cena de um homicídio. Eles alegavam que para a medicação fazer efeito levaria de 10 a 30 minutos e que durante esse tempo ela conseguiria se amarrar sozinha com as mãos e com as pernas para trás. A família, obviamente, não acreditou nessa justificativa e eles pediram para que o processo fosse reaberto e começassem novas investigações. E é então que agora nós temos 4 suspeitos desse caso. O primeiro suspeito foi o Roy, o seu antigo marido, e ela relatou diversas vezes para a polícia que tinha certeza que ele estava envolvido nessas ameaças. Só que a polícia nunca encontrou nada concreto contra ele e mesmo depois, nessa segunda investigação, eles continuaram sem provas de que ele tinha qualquer tipo de ligação no caso. O segundo suspeito era o Pat, aquele policial que namorou com ela por um curto período de tempo. Eles acreditavam que talvez ele tivesse começado a namorar com ela para não levantar qualquer tipo de suspeita e também para passar meio que ileso pelo caso. Mas isso foi confirmado que ele não tinha relação, primeiro porque vários ataques aconteceram e ele tinha o argumento de que estava com outras pessoas. O terceiro suspeito era aquele homem que ela viu no quintal dela, só que eles não tinham característica, não tinham nada. Eles conversaram com vizinhos que relataram que na casa dela eles nunca viram ninguém próximo, mas que sim, já tinha visto algumas pessoas diferentes na região. Mas mesmo assim, não conseguiu chegar à identificação dele. A quarta e última suspeita era a própria Cindy. Os policiais realmente acreditavam que tudo aquilo era coisa da cabeça dela. Eles disseram que era impossível alguém entrar na casa dela, atacar ela e não deixar nenhum tipo de rastro, seja uma pegada, uma digital, qualquer coisa que pudesse indicar alguém ou que pudesse indicar um possível suspeito. E fora isso, em vários chamados que ela tinha feito, a polícia nunca encontrou sinais de arrombamento ou qualquer coisa que indicasse que outra pessoa esteve ali além dela. Eles estavam tão convictos que isso tinha acontecido que eles demonstraram no tribunal que era totalmente possível você se amarrar com as mãos e pernas para trás.
Mas aquele detetive particular, ele questionava muito essa versão da polícia, porque ele dizia que os nós que eles teriam dado era totalmente diferente dos nós que a Cindy foi encontrada. Apesar de tudo isso, de toda a investigação, de tantos anos, de tudo que eu contei para vocês, o caso dela ficou como morte indeterminada. E até hoje, esse é um dos grandes mistérios do Canadá, justamente porque ninguém sabe o que de fato aconteceu com a Cindy. O que vocês acham que aconteceu com ela? Vocês acham que era fruto da imaginação, que ela conseguiria se amarrar com as mãos e pernas para trás, ou que tinha realmente alguém envolvido e que essa pessoa tinha muitos conhecimentos e por isso que ele nunca foi pego? Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje e eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão curtindo os meus vídeos, que estão tentando me ajudar a crescer aqui no YouTube, tá? Se você gostou desse vídeo, também me ajuda a alcançar novas pessoas. Curte, se inscreve no meu canal e, se possível, manda para aquele amigo que você sabe que gosta de casos criminais. Um grande beijo e até o próximo vídeo!